título da mensagem desta noite é: com que autoridade você faz estas coisas? Essa foi uma pergunta que os líderes religiosos do tempo em que Jesus aqui esteve fizeram a ele. Anteriormente nós vimos no capítulo 11 de Marcos, este é o livro que nós estamos estudando todos os domingos à noite, e nós vimos em Marcos 11, 15 a 16, que diz assim: e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Nós já vimos isso em mensagens anteriores. Eu vou pedir que passemos os slides 1, depois o 2 e depois o 3, que retratam isso que nós já vimos anteriormente. O próximo, Jesus expulsando os vendilhões do templo, os cambistas. Próximo, e aqui também, os que vendiam pombas. Muito bem. Nós vimos ainda que Jesus, e agora estamos em Marcos 11, 17, também durante essa ocasião os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Jesus usou dois textos bíblicos, um de Isaías, capítulo 56, verso 7, e o outro do profeta Jeremias 7:11, que falaram em nome do Senhor exatamente o que Jesus citou. Não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Vimos também que os principais sacerdotes e escribas, verso 18, os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam. Jesus era uma ameaça à liderança e até mesmo ao ensino e ao exemplo deles. E o texto diz: porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Jesus estava atraindo as multidões em torno dele para ouvir a sua mensagem, e aquilo trazia inveja, trazia ciúmes àqueles que eram líderes religiosos e que não tinham a mesma influência que Jesus estava exercendo sobre o povo. E eles pensavam e temiam perder a liderança e a influência que eles queriam continuar a exercer na liderança do povo. É verdade que depois disso essas próprias autoridades vão insuflar o povo contra Jesus, fazendo falsas acusações, mas isso não é o assunto nosso hoje. Mas o texto diz no verso 19: em vindo à tarde os discípulos, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de acordo com Marcos 11, 27 a 28, porque entre os versos 19 e 27 nós temos um assunto que já foi tratado aqui. Então vamos para o verso 27. Eles tinham saído de Jerusalém e eles agora regressam. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, ou seja, a liderança religiosa
daquela época, vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? É uma referência ao que Jesus havia feito no dia anterior, quando ele expulsou os vendilhões do templo. Jesus então respondeu fazendo uma outra pergunta. Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade façam estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Eu vou repetir. Estou lendo os versos 29 e 30. Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. A pergunta é: o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Bem, a pergunta que Jesus está fazendo refere-se a João Batista, o seu precursor, aquele que veio à sua frente para preparar o seu caminho, conforme veremos ainda. Então, o texto diz no versos 31 e 32, e eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Porque assim como estava acontecendo com Jesus, a liderança não cria que Jesus, a liderança religiosa do tempo de Jesus, não cria que ele era o Messias, não cria que ele era o Filho de Deus enviado pelo Pai. Por isso, eles estavam discutindo. Ele dirá: então por que não acreditaram nele? Nele quem? Em João Batista. Assim como também não acreditavam nele. Se, porém, dissermos que o batismo de João Batista era dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Multidões seguiam João Batista até que Jesus veio, e muitos dos discípulos de João passaram a seguir Jesus. Então, voltando ao verso 31, e eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Acreditar no batismo de João implicaria em crer que João Batista tinha vindo em cumprimento às profecias. Quando nós examinamos o primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Jesus está citando uma profecia de Isaías, e também que está registrada em Malaquias. Na realidade, nós temos até aqui uma inversão. Primeiro, uma profecia de Malaquias e depois uma de Isaías. A de Malaquias é esse. Isaías também disse isso no mesmo contexto, mas Malaquias 3:1 disse isso com mais clareza. E o profeta Isaías diz assim: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Então, qual era o papel e qual foi o papel de João Batista? Era o de preparar o caminho do Senhor. É alguém que vai à frente, vai preparando o terreno
para que Jesus pudesse passar por esse terreno. Que terreno era esse? Era o coração dos homens. O povo estava frio, indiferente, não havia profetas, pelo menos havia 400 anos que não se levantava profeta nenhum. E aparece João. João aparece para chamar a atenção do povo para o fato de que estava preparando o caminho de alguém que era maior do que ele, que viria após ele. Acreditar então no batismo de João implicaria em crer no seu ensino. Marcos 1, verso 4 diz assim: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O que significa isso? Pregando a necessidade de as pessoas se arrependerem dos seus pecados. E uma forma que elas tinham de manifestar arrependimento e tristeza pelo seu pecado e o desejo e o propósito de abandonar o seu pecado era se submeter ao batismo de João. Qual é o significado do batismo de João? Não era o mesmo do batismo que Jesus ensinou e disse que nós que cremos nele devíamos ser batizados. O batismo de João tinha o sentido puramente de arrependimento, alguém que se arrepende da vida que está levando, e a submissão ao batismo é uma forma de manifestar de forma exterior o seu desejo de ser purificado. Então, a água era como que estivesse lavando aquele pecador dos seus pecados, se ele confessasse esses pecados e se arrependesse deles. Por isso Marcos 1,4 diz: e foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mais um slide que ajuda-nos a ver. É o próximo, por favor. Número 4. 4, aí. É uma figura, não é? É um desenho, e nós vemos João Batista vestido, caracterizado como ele é descrito na Bíblia, e as pessoas ouvindo, e aqui o Rio Jordão, uma figura do Rio Jordão. Eu acho que não tem mais nenhum slide. Agora eu volto para Marcos 1. O texto diz ainda assim, Marcos 1, e toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. Ele ministrava no deserto, à beira do Rio Jordão. E o povo saía de onde estava e ia até onde João Batista estava. E o texto continua dizendo: e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Eu não preciso dizer, mas eu vou dizer, não precisaria dizer, não é? A palavra batismo, baptizo, no grego, significa imergir ou imersão, e não pode ser confundido com o ato de qualquer outro ato chamado de batismo. Mas eu gosto muito do texto de Lucas, capítulo 3, porque aqui registra o que ele dizia às multidões, como elas reagiam e o que elas diziam. Lucas 3, verso 7. Esses textos que não são de Marcos, o texto que nós estamos examinando, o principal, no capítulo 11, então esses textos que eu estou citando não vão aparecer aqui na tela. Lucas 3, 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas. Havia multidões que vinham para ser batizadas. O que ele dizia a elas? Raça de víboras,
quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Tudo parece indicar que muitas pessoas vinham para ser batizadas, mas João percebeu que era puramente um ato religioso desprovido de real arrependimento. Então ele está dizendo: olha, não é porque vocês vão ser batizados que vocês podem fugir da ira vindoura. E nem é porque vocês são judeus e dizem que são filhos de Abraão que vocês podem fugir da ira, do julgamento de Deus. Porque Deus pode fazer com que até de pedra surjam filhos a Abraão. E ele diz: e também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O fogo aqui é uma figura do inferno. Antes ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. É interessante o fato dele ter chamado os que vinham para ser batizados de raça de víboras. E então ele frisa que não é pelo simples ato de ser batizado nas águas que eles poderiam fugir da ira vindoura, nem era por causa da ascendência deles como judeus, como descendentes de Abraão. Quando eles ouviram estas palavras de João Batista, o verso 10 diz: então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Diante do que você está dizendo, o que devemos fazer? Ele respondeu para cada pessoa do seu tempo: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Eu não sei se você... Bom, não sei como é que você é com relação à questão do consumismo, né? Mas já há muito nós vivemos num mundo consumista. E normalmente temos muito mais coisas do que nós necessitamos. E alguém disse que é possível que você tenha tantas roupas que você nunca usará num prazo de 1 ano inteiro. E essa pessoa recomendou o seguinte: olha, se você vai separando as roupas que você usa e as que você não usa. E se num período de 1 ano você não usou nenhuma dessas roupas, está na hora de você dar para quem não as tem. João aqui é bem mais radical. Se você tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Aí vieram alguns publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus a serviço do Império Romano e eram cobradores de impostos. E Jesus tinha um discípulo que era cobrador de imposto, e num evangelho ele é chamado de Levi, no outro ele é chamado de Mateus, mas são uma e a mesma coisa. Pode ser que ele tivesse os 2 nomes, porque um usa um e o outro não tem explicação, mas são uma e a mesma pessoa. Mas
esse homem deixou tudo e seguiu a Jesus. Então, alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Outro exemplo é o de Zaqueu, que depois que teve um encontro com Jesus, ele resolveu dar metade dos bens dele aos pobres e devolver para quem ele tinha recebido mais do que devia. Então, alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que estipulado. Porque cobravam mais, entregavam um valor X para o Império Romano e ficavam com o restante. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não pratiquem a extorsão. O que é extorsão? Extorsão é valer-se do seu poder, da sua autoridade para extorquir, para tomar algo que não é lícito você ter para você. Então, muitos soldados, se valendo da sua condição de soldado, para obterem vantagens através da força e da autoridade que eles tinham, aquilo que a gente conhece hoje aí como milícia, né? Mas eram soldados realmente que serviam ao Império Romano. E então ele diz: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas. Isso era feito através de din-din, né? E contentem-se com o salário que vocês recebem. As pessoas hoje se queixam de que precisam de propina, porque o que ganham é muito pouco. E elas querem ganhar mais e entram numa cadeia de corrupção que não tem fim. Um recebendo o outro. E João recomendou: não pratiquem extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Então, quando assim dizia, assim ensinava João Batista, de maneira bem prática, e vocês se lembram de que eles chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: com que autoridade? O texto diz: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu essa autoridade para fazer isso? Jesus então respondeu com uma pergunta: vou lhes fazer uma pergunta, vocês respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. Pois bem, então responderam a Jesus: não sabemos. Por que eles responderam: não sabemos? Se eles dissessem que era de Deus, então Jesus podia dizer: então por que vocês não acreditaram nele? Eles disseram: se a gente disser isso, né? E se a gente disser que era dos homens, a multidão iria contra eles, porque a multidão cria que ele era um enviado por Deus. Então responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos era o mesmo que dizer, ou melhor, era o mesmo que dizer, ficar em cima do muro. Não sei. Não estou certo, não estou convicto. Era o mesmo que não crer em João como aquele que tinha vindo como precursor de Jesus em cumprimento às profecias do Velho Testamento.
Não sabemos implicava em não crer também em Jesus, porque o ensino de João apontava para Jesus. Em Marcos 1, diz assim no verso 7, e João pregava dizendo, depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará no Espírito Santo. A NAA traduz com o Espírito Santo, mas a preposição permite traduzir com ou em. E assim, as traduções agradam aos presbiterianos, que batizam por aspersão, e agradam aos batistas, que batizam por imersão. Mas a palavra batismo, já disse, significa imersão. E imersão não pode ser com, tem que ser em água, né? Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, então, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Se vocês não creem que João Batista é enviado de Deus, por que vocês hão de crer no que eu disser? Se Jesus dissesse, olha, eu tenho autoridade do Pai, eles não criam que ele era o Filho de Deus, não criam que ele viera como enviado, então, por que ele vai dizer? Nós não temos que lançar pérola aos porcos. É uma expressão muito dura, mas que foi usada nas Escrituras. E se as pessoas não creem na palavra de Deus, eu posso até insistir na palavra de Deus, na expectativa de que, de tanto ouvir, um dia ela entra. Diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas, normalmente, Jesus nunca perdeu tempo com quem nunca quis nada com... Não creu, com quem não chegou a crer nele. E o exemplo maior disso é que Jesus falava por parábolas. E, inquirido por que ele falava por parábolas, ele mostrou que era para que quem ouvisse não entendesse. E quem aqui entender? Quem quisesse entender. Então, Jesus não perdia tempo com quem não estava afim, mas estava disposto a dar tudo de si para quem quisesse ouvir e entender. Conclusão. Por isso, voltando ao verso 27, na segunda parte do capítulo 11, os principais sacerdotes, escribas e os anciãos vieram ao encontro de Jesus e lhe perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu essa autoridade para fazer isto? Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse, eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Assim, não crer no batismo de João é também não crer em Jesus como Filho de Deus, enviado pelo Pai. E essa incredulidade leva à morte, morte espiritual. Por isso, em outra ocasião, segundo o registro de João, capítulo 8, versos 23 e 24, Jesus disse aos seus ouvintes, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima.
Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou quem ele já havia declarado que era, se eles não crescem que ele era o grande eu sou, o Filho de Deus, que também era o grande eu sou, assim como o Pai era o grande eu sou. Se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Eu não sei se nesta noite há entre nós alguma pessoa que ainda não creu que Jesus é aquele que ele diz e que as Escrituras registram dizendo que ele é. Quem ele é? Ele é Deus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo. Ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele viveu aqui como homem, viveu sem pecado, e porque não pecou, mesmo sendo tentado à nossa semelhança, ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi imolado na cruz do Calvário. O seu sangue foi derramado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.